esse amor que a humanidade precisa entender. É essa verdade que a humanidade precisa ser esclarecida. Por que foi que Deus manifestou esse amor pela humanidade? Qual foi o objetivo desse amor de Deus? Porque foi o amor de Deus falando do ato, da ação que ele fez em favor da humanidade. E por que foi que Deus fez isso? Para livrar o homem de uma situação tão terrível que o homem está. Deus, por ser justo, ele não pode perdoar o pecado do homem. Ele não vai passar a mão no pecado do homem. O homem tem que ser justificado. Por isso que Jesus veio, para através da sua morte, fosse o meio pelo qual o homem vai receber a justificação do seu pecado. De Deus, através de Jesus. Sem Jesus, ninguém vai receber justificação do pecado. É aí onde entra a ação do amor de Deus, fazendo este ato, manifestando este ato. Esse amor de Deus não foi de palavra, não é de sentimento. Foi um amor que levou Deus a manifestar, a agir e a ter uma ação dentro de uma atitude. E que ação foi essa? Que atitude foi essa? Ele vindo ao mundo em forma humana. Ele assumiu o nosso lugar. Foi o próprio Deus, na cruz do Calvário em forma de homem. Tomou a forma humana, porque como Deus ele não pode morrer. Ele se fez homem para morrer. Por que foi que Jesus veio ao mundo? Para morrer. Por quê? Porque o único meio do homem ser salvo era com a morte dele. Para o homem encontrar a justificação. É isso que a humanidade precisa entender. É isso que a igreja, o povo que já foi alcançado por esse ato de amor de Deus, precisa compreender. Porque o nosso motivo de glorificar, adorar e ser grato a Deus é por Jesus na cruz do Calvário. Seja grato a Deus por Jesus. Adore a Deus por Jesus. Glorifique a Deus por Jesus na cruz do Calvário. Esse ato de Deus foi um ato muito glorioso que o homem não dá para entender, porque a própria Bíblia deixa isso bem claro. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não se explica pelo ato que Deus tomou pela humanidade. Os anjos ficaram pasmos de ver o Criador tomando essa atitude. Imagina os habitantes celestiais, quando viram o que Deus fez pelo ser humano falho, fraco, ignorante, rebelde, transgressor, pecador. Porque essa era a vontade de Satanás. Que o homem pecasse e não tivesse mais jeito, sofresse a condenação, como ele sofreu. Só que Deus, por amor ao homem, Deus operou um meio para o homem ser livre da condenação. O diabo foi julgado e condenado, e para ele não houve salvação. Porque ele era um ser celestial. Ele não foi tentado por ninguém. Ele que entregou no seu coração o desejo maligno de querer ser igual a Deus. E ninguém pode. Não há ninguém igual a Deus. Só há um Deus. E Deus é Deus e não há outro igual a Ele. Quando fala da igualdade, fala dos atributos divinos, exclusivos, que só Deus tem. Ele é eterno. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é eterno, Ele criou a eternidade, Ele subsiste por Ele mesmo. De ninguém foi criado, não há ninguém além dEle. Ele é o soberano. E o diabo queria essa glória. E rebelou-se contra Deus. Ei, você tem que aprender o que é rebeliar-se contra Deus. É o homem querer tomar o lugar de Deus. É o homem querer desfazer da autoridade da soberania de Deus. É o homem não dar ouvido à palavra de Deus. Isso é rebelião, que consiste em pecado. O pecado consiste em não obedecer à palavra de Deus. Você tem que aprender o que é rebelião. Não é isso que ensina dentro das igrejas, não. Olha, não se levante, não faça isso, não.
Você tem direito de protestar, criticar, expor a sua crítica para que haja resposta, esclarecimento. E a obrigação de quem está no púlpito é esclarecer, é manejar bem a palavra, é tirar a dúvida da igreja, é responder as respostas, os questionamentos, e não dizer, não se levante não critique não seja rebelde não. Jesus estava disposto a responder a cada um que questionava ele. Se você está no púlpito, você tem que ter aptidão, você tem que ter manejamento, você tem que manejar a palavra, você tem que estar preparado, você tem que saber resposta, você tem que saber conduzir a congregação, você tem que saber tirar dúvidas, esclarecer, corrigir, repreender, ensinar. Se você está no púlpito, só sabe fazer o povo gritar, pular, correr, ver visão, trazer revelação, trazer isso e aquilo outro, você não foi chamado para essa função. Você não foi chamado para esse ministério. Púlpito para a igreja é local de ensino, de instrução, de correção, de orientação, de levar o povo ao conhecimento, de formar o povo discípulo para Cristo. O ato de amor de Deus foi muito grande. E nós temos que mostrar isso ao mundo. O mundo tem pisado no sacrifício de Cristo. Muitos religiosos têm pisado no sacrifício de Cristo. Olha, vê só, o único meio que Deus proporcionou, ofereceu e operou para o homem ser salvo é através de Jesus. E isso foi um ato muito glorioso de Deus. Foi o próprio Deus tomando a forma do homem, que veio como homem derramar o seu sangue para justificar todo pecador, porque o pecado era justificado com vida. Aí Deus veio, toma a forma do homem para poder morrer, para poder derramar o sangue, para justificar o pecador em Cristo. Jesus é Deus. É o Verbo que se fez carne. É Deus entre nós, em Cristo. Aquele homem não tinha 10% nem 20% da divindade. A Bíblia diz que toda a plenitude da divindade habitava corporalmente em Cristo. 100% homem, 100% Deus. Mas ele se desfez da sua glória para morrer e sofrer a morte, porque Deus não morre, Deus é eterno. Para ele morrer, ele tinha que sair da sua forma de Deus. Como homem ele morreu, como homem ele sofreu, como homem derramou sangue, como homem ele foi morto e pagou o preço da nossa culpa. Sabe o que acontece? As pessoas pisam, desprezam o sacrifício de Cristo quando vai buscar salvação guardando o sábado. Quando vai buscar salvação dentro de religião. Tem que ser batizado para ser salvo? Tem que fazer isso? Tem que crer naquilo? Tem que buscar cumprir isso? As pessoas estão desprezando a salvação que Deus operou com um preço muito alto, não de prata nem de ouro, mas o sangue de Jesus Cristo, o sangue precioso, é o único meio da salvação. Foi a vida de Cristo na cruz do Calvário, entregue por nós. Aí a pessoa agora, o diabo vai enganar ela, fazendo ela entender que ela é salva porque ela está dentro de uma religião. Porque ela é salva porque ela está se moldando e cumprindo e submetendo a toda a obrigação religiosa. Está pisando o sacrifício de Cristo. Está caindo da graça. Está desprezando o ato de amor de Deus por você. Meu irmão, este ato de amor de Deus não foi para um brincar de ser crente de religião, não. Olha, meu irmão, toda a Bíblia está nos advertindo de um juízo que há de vir. Toda a palavra de Deus. Deus vem advertindo o homem desde o Éden até o último dia que ele tem dado para essa humanidade, advertindo a humanidade do juízo. Mas antes dele mandar de vir, de cair sobre a terra o juízo dele, pelo seu grande amor, ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele anuncia ao ímpio que se converta, se arrependa, para que viva e não sofra o juízo. Em Jesus. Em Jesus. Não há outro meio. O apóstolo Pedro, pregando, orientando a um povo dentro da administração do Evangelho, Pedro vai dizer em Atos 4,12: em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Não é Pedro, João, Tiago, Maria, não é igreja, religião, não é pastor, nem papa, nem padre, não é obrigação, sacrifício, penitência, ritual, não é guardar sábado, não é culto
atuar dentro disso, daquilo, cumprir a obrigação da igreja. A salvação é unicamente e exclusivamente por meio de Cristo. E quem é alcançado por essa salvação anda louvando, reverendo, glorificando, adorando, servindo, seguindo a Cristo e não a religião. Jesus morreu para livrar o homem do juízo que há de vir. E o juízo de Deus será sem misericórdia, meu irmão. Ele vai salvar antes os que creem em Jesus. Aí depois que ele salvar, depois que ele tirar dessa terra, aí vem o juízo dele, a ira dele, e por fim, o juízo dele sobre a humanidade, que será sem misericórdia. Arrependei-vos e convertei-vos, escapa por tua vida, meu irmão, busca o Senhor enquanto se pode achar. Ele ainda está dizendo, vinde a mim, mas isso é uma palavra profética que ele mesmo disse, que a muitos vai dizer naquele dia, apartai-vos de mim, malditos, para onde? Para o fogo eterno, é o juízo, é a sentença, é o estado final, que a criatura vai estar diante de Deus, separado dele para a eternidade. Mas hoje você tem a oportunidade. Hoje Jesus está dizendo, vinde a mim, você que está cansado e oprimido e sobrecarregado. Ele quer te dar paz, alívio, descanso, esperança, alegria da salvação e certeza de estar livre do juízo divino. Que nesta noite você receba essa palavra, creia e seja abençoado, porque aqui nós pregamos a verdade que liberta. E daqui a alguns minutos você vai estar com o nosso irmão Mário ministrando a palavra de Deus para a sua edificação. Vamos vir, louvor.